Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o fundo imobiliário MOLS Brasil Plural, o MALL11. Então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações aqui do relatório gerencial desse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E a gente começa aqui o vídeo com as informações mais básicas aqui sobre o fundo. Então, é um fundo que tem como objetivo aqui a obtenção de renda a partir da exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil e ganho de capital através da compra e venda desses ativos aí da carteira do fundo. Ele iniciou suas atividades lá em dezembro de 2017. É um fundo de renda ativa aqui, do segmento de shopping center, tá? A administradora e a gestora são da Genial. Esse fundo tem uma taxa de administração aqui de 0,5% ao ano, a razão de 1/12 sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao mês do pagamento da remuneração, observando o valor mínimo aí de R$ 50.000 mensais ajustado pelo IPCA. Esse fundo já fez 3 ofertas públicas, está em dezembro de 2017, setembro de 2018 e em agosto de 2019. 2020, 21 e 22 têm sido bem complicados para esse setor de shoppings aqui, certo? Então, por isso, provavelmente, o fundo não fez nenhuma emissão aqui de cotas. E como a gente pode ver aqui, a database foi em 31/5, são 96.975 cotistas, a cota patrimonial de R$ 107,99 e a cota de mercado aqui R$ 101,24. A gente vê que o fundo tem sido negociado abaixo do seu valor patrimonial, mas não é um desconto tão considerável assim, ainda mais tendo como parâmetro os shopping centers aqui. Bom, e aqui esse fundo tem 7.560.000 cotas, um patrimônio líquido aqui de R$ 816 milhões, um valor de mercado de R$ 765 milhões, e ele anunciou aqui 72 centavos de dividendos por cota, e o pagamento foi feito lá em 14/6 de 2022. Bom, aqui alguns destaques do fundo. Então, a BL própria dele aqui, 95 mil metros quadrados, são 8 shoppings diferentes, 96% de ocupação desses ativos aqui. O valor da negociação aqui da cota é de R$ 10.338 o metro quadrado. O volume médio diário aqui de 1.400.000, é um volume tranquilo. O resultado do mês aqui foi de 73 centavos por cota, a base acumulada de 59 centavos por cota, um retorno quase zerado aqui de menos 0,08% e um dividend yield analisado na cota de mercado aqui de 8,53%, e se a gente for levar em consideração a cota patrimonial, 8%. Aqui a gente continua com os destaques. Então, é uma das maiores taxas de ocupação dos fundos de gestão ativa de shopping. Tem um portfólio resiliente com shoppings únicos aí em suas cidades. Então, o Boulevard Feira de Santana, o Parque Lagos, Taboão e Suzano Shopping. A menor taxa de administração dos fundos imobiliários de gestão ativa, que é 0,5%. É o único fundo imobiliário de shopping aqui com aproximadamente 24% da BL de seu portfólio com renda NOI mínima garantida até 2024, 2 shoppings, tá? E aqui a aquisição do Madureira Shopping representou um aumento de aproximadamente 65% da BL própria do fundo, então teve um aumento bem grande aqui na BL do fundo. Então vamos aqui para o comentário do gestor. Então, como é que está o cenário de shopping centers, o macroeconômico? Segundo dados observados pelo Our World in Data, no acompanhamento da vacinação contra a Covid no Brasil, atualmente cerca de 78% da população está completamente vacinada, 86,1% já se encontra parcialmente vacinado, e ainda de acordo com os dados apresentados, o Brasil apresentou aí um total de 438 milhões de doses aplicadas, ante 424 milhões em abril. No entanto, os casos estão aí novamente em tendência de alta em todas as regiões do país. Eles observaram um aumento de 77,5% na média móvel dos casos aqui entre os últimos dias úteis de abril e maio. Então, isso aí sugere uma cautela maior aí por parte da população, pelo menos uma necessidade maior de cautela. No entanto, não houve aí adoção de medidas restritivas aqui, o que ajuda a retomada do setor de shoppings. E aqui em maio, a inflação medida pelo IPCA e IBGE desacelerou 0,47%. Essa foi a menor variação percentual mensal nos últimos 13 meses e ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro, que projetava uma variação de 0,6% após uma alta de 1,06% em abril.
E no acumulado de 12 meses, o IPCA atingiu a importante marca de 11,73% e o acumulado no ano soma 5,43%. Aqui, com relação ao setor de shoppings, então, ele registrou um aumento nominal de 22,2% nas vendas no primeiro trimestre e ainda no mês de maio, o índice de fundos de investimentos imobiliários, aqui o IFIX, voltou a apresentar uma variação mensal positiva, alcançando 0,26%, após um primeiro trimestre de rentabilidade acumulada negativa, o acumulado anual da variação do IFIX é positivo em 0,59%. E por fim, aqui no mercado doméstico, o elevado nível inflacionário segue como principal detrator da retomada do consumo, tendo se tornado pauta relevante nos bancos centrais mundiais, impactando diretamente as curvas de juros. No Brasil, aqui é esperado que ocorram novos ajustes da Selic, justamente para combater os efeitos nocivos da inflação. Então, esse ano está sendo um ano bem complicado aqui, né? Eleição, pandemia, uma possibilidade aí de aumento nos casos, né? Então, realmente está sendo um ano bem atípico, assim, bem complicado para o cenário macroeconômico. Bom, o resultado do mês aqui do fundo, especificamente, então, durante o mês de abril, o portfólio do fundo permaneceu 100% aberto com horário de funcionamento padrão. Isso se refletiu aí nos principais indicadores operacionais dos ativos, então, NOI, aluguel, faturado e inadimplência. E eles ressaltam que os shopping centers já apresentam indicadores operacionais em patamares iguais ou até mesmo superiores aos de 2019, e dada a correlação positiva do NOI dos shoppings com os horários de funcionamento se mantendo normalizados, a visão da gestão aqui segue otimista em relação a manterem o resultado alcançado, o qual já superou os níveis lá antes de 2020. Aqui no mês de maio, eles tiveram um NOI caixa de 4,9 milhões de reais, 45% acima do comparativo com o mesmo mês de 2019. Destacam aqui também o resultado de vendas dos shoppings, que ficou 25% acima de 2019, foram 66 milhões de reais aqui no mês, portanto, foi o melhor resultado da série histórica em um mês de abril e também o melhor resultado desde o início do ano no indicador vendas por metro quadrado. Tá? Os dois resultados aqui desconsideram o Madureira Shopping na base de comparação, porque o Madureira Shopping não fazia parte do portfólio do fundo, certo? Se a gente for adicionar o Madureira Shopping aqui, eles atingiram um NOI caixa de 7 milhões e 100 mil reais, foram 98 milhões de reais aqui em venda. Então, o Madureira Shopping já entra tendo uma representatividade bem grande aqui dentro do portfólio do fundo e dentro da receita do fundo. Outro resultado positivo no mês de maio decorreu do sucesso de vendas aqui do Dia das Mães, que foram superiores em todos os ativos do portfólio no comparativo com 2019, e esse resultado vai impactar positivamente o fundo no mês de junho. Então, lembrando que a gente tem uma certa defasagem aqui, geralmente. Então, em maio, a gente vai ter esses resultados em junho, certo? Então, aqui, apesar do cenário desafiador, o fundo foi capaz de gerar um resultado consistente para o mês de maio. Então, eles conseguiram aqui um resultado no mês de 73 centavos por cota, que foi superior aos melhores patamares alcançados no último ano. E o valor distribuído foi de 72 centavos por cota aqui no dia 14/6, para quem tinha cotas no dia 31/5. E a base acumulada de resultados a distribuir para os próximos meses é de 59 centavos por cota, e essa base pode ser utilizada em futuras distribuições, permitindo uma maior previsibilidade. Bom, e como é que foi o resultado do fundo aqui? Então, a política de distribuição do rendimento aqui considera a geração de caixa, o potencial de geração de caixa, a estabilização dos rendimentos e os resultados acumulados não distribuídos. O fundo, de novo, divulgou aí no dia 31/5 a distribuição de rendimentos, distribuiu efetivamente no dia 14, e esses rendimentos foram recebidos pelo fundo em maio de 2022 e vão ser distribuídos aí no 10º dia útil do mês subsequente. É assim que esse fundo trabalha, tá? Então, em maio de 22, como a gente pode ver aqui, a renda operacional imobiliária foi de 7 milhões, teve uma receita financeira aqui de 142 mil reais, o total de receitas de 7 milhões 256 mil reais, algumas despesas aqui, principalmente com CRI e operacionais, então 1.768 mil reais de despesas, gerando um resultado aqui de 5.488 mil reais, um resultado por cota de 73 centavos, tá? E os rendimentos distribuídos aqui de 5.443 mil reais, 72 centavos por cota. A base de resultados acumulado inicial estava em 4.400.000 e o a distribuir aqui 4.495.000. Como a gente pode ver, está tranquilo aqui o resultado 28 milhões no ano, tá? E o rendimento distribuído 27 milhões no ano. Então, está ainda dentro
de uma distribuição sustentável. Aqui o gráfico que a gente tem, a NOI percentual aqui por shopping, então Madureira Shopping representa 36% aqui do NOI do fundo, o Maceió Shopping aqui 21%, o Boulevard Shopping Feira 12%, Parque Lagos 10%, Parque Sul 7%, Suzano Shopping 6%, Shopping Itacaruna 5% e o Shopping Taboão 3%. Bom, aqui é a abertura do resultado do fundo, então a gente vê que lá em maio de 2021 esse fundo tinha 33 centavos aqui de receita com shoppings, 11 centavos aqui de receita com rendimento mínimo e 4 centavos de despesas. A gente vê que a partir de janeiro de 2022 esse cenário mudou um pouco, tá? Aumentou bem aqui para mais de R$1, basicamente, né? Na casa de R$1 aqui o rendimento com shoppings, só que as despesas aqui aumentaram bastante também. Todo mês agora tá por volta ali de uns 20, 30 centavos. Essas receitas a gente já vai ver daqui a pouco a alavancagem desse fundo. Eles fizeram uma compra bem grande aí para o portfólio deles. Bom, aqui a gente tem a distribuição e resultado acumulado a distribuir do fundo. Então, a distribuição de 40 centavos lá em maio de 21, resultado acumulado de 23, foi aumentando progressivamente aqui nos meses entre junho e dezembro do ano passado. E aqui manteve-se no patamar de 72 centavos, uma previsibilidade boa. Eu, sinceramente, prefiro que meus fundos imobiliários tenham essa certa previsibilidade do que um mês pagar bastante e no outro mês não pagar quase nada, certo? Mas comenta aí o que você prefere, se você prefere ganhar uma bolada no mês e no mês seguinte ganhar pouco, ou se você prefere manter um certo patamar ali médio do que o fundo pode distribuir aqui. E no mês de maio, ele tinha 59 centavos aqui de resultado a distribuir. E a liquidez aqui do fundo, então em maio o fundo apresentou a negociação média diária acima de R$1.358.000, com presença em 100% dos pregões. O fechamento da cota do mercado foi de R$101,24. Como a gente pode ver aqui, o preço variou bastante, né, nos últimos tempos aqui, desde outubro de 2020, e fechou aqui o mês na casa dos R$101. E se a gente for comparar aqui o MOL 11 com o IFIX e o CDI líquido de imposto, aqui a gente vê o CDI líquido de imposto perdendo, tá? Nesse período aqui, desde dezembro de 2017, e o MOL 11 não está fazendo feio, não. Tá? O MOL 11 está aqui acima tanto do IFIX quanto do CDI, líquido de imposto. Então, o MOL 11 teve uma rentabilidade interessante aqui, um retorno interessante desde 2017, aqui dezembro de 2017. Bom, aqui a gente tem um resumão, tá, da tabela dos shoppings do fundo, só para a gente ter uma noção. Então, o Maceió Shopping fica em Maceió, a administração aqui é da ProShopping, 52% de participação do fundo, R$170 milhões aqui, eles gastaram para adquirir. A BL próprio é de 16 mil metros quadrados, tá? O NOI de 21% e o PL aqui de 28%. Shopping Itacaruna em Recife, 6,67% de participação, eles gastaram 42 milhões aqui para adquirir. Uma BL própria aqui de 3.300 metros quadrados, tá? Um NOI de 4% e um PL de 5%. Suzano Shopping fica na cidade de Suzano, 25% de participação, 77 milhões aqui, gastos para aquisição, 6 mil metros quadrados de ABL, 7% e 10% de NOI e PL. Shopping Taboão, aqui em Taboão da Serra, 8% de participação, 55 milhões aqui gastos para adquirir, 2.966 metros quadrados, 5% de NOI e 8% de PL. Boulevard Shopping Feira, fica em Feira de Santana, na Bahia, 29,8% aqui de participação, 109 milhões 7.815 metros quadrados, 13% de NOI, 15% do PL. Shopping Parque Lagos em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, 40% do fundo, 92 milhões aqui o valor de aquisição, 10 mil metros quadrados, 12% de NOI, 13% de PL. Shopping Parque Sul em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, 40% do fundo, 111 milhões 11 mil metros quadrados aqui de ABL, 7% de NOI, 14% do PL. E finalmente aqui o Shopping Madureira, tá? Madureira Shopping no Rio de Janeiro, 100% do fundo, 286 milhões aqui gastos para adquirir esse shopping, 36 mil metros quadrados aqui de ABL próprio do fundo, 31% do NOI, 35% do PL. Então esse fundo aqui tem 95 mil metros quadrados de ABL e 943 milhões aqui gastos para adquirir todos esses ativos. E como eu falei, esse fundo tem gasto um dinheiro considerável aqui com suas dívidas, tá? Porque eles
Após a aquisição do Madureira Shopping, o fundo passou a ter obrigações a prazo devido à emissão de 2 CRIs no valor total de 250 milhões de reais, podendo chegar a 260 milhões de reais. E eles ressaltam aqui que não vai ser necessário realizar um follow-on, né, que é uma nova emissão de cotas aqui para o pagamento das obrigações, pois o NOI dos ativos do fundo é superior ao valor das PMTs, possibilitando o pagamento de ambas as séries. Então, explicando com um exemplo prático aqui, no mês presente, o NOI do fundo foi de 7 milhões e 100 mil reais, o valor dessa PMT seria de 2 milhões e 600 mil reais, ou seja, o fundo teria um resultado NOI suficiente para realizar o pagamento da dívida de ambas as séries e ainda distribuir dividendos aos cotistas. Então, aqui no fechamento do mês, esse montante atualizado das obrigações totalizava 262 milhões de reais, quase 263, representando 25% do valor total dos ativos do fundo, conforme essa tabela aqui. Então, eles têm esses 2 CRIs, tá? Com essas taxas aqui, PCA mais 6,5%, 10 e 15 anos de prazo. Aqui eles vencem em dezembro de 31 e dezembro de 36. Os saldos, como a gente pode ver aqui, 105 e 157 milhões. O PMT aqui de 1.284 e 1.318, tá? Isso aqui é o pagamento, basicamente, que eles vão ter que fazer mensalmente, tá? Então, por mês, o fundo tem que desembolsar 2 milhões e 600 mil reais aqui. Bom, aqui alguns indicadores operacionais do portfólio como um todo do fundo. Então, a gente tem uma comparação entre 2019, 2020, 2021 e 2022. Então, todos os gráficos que a gente vai ver aqui, eles estão separados por essas cores, tá? Mas, se você, por um acaso, for daltônico, não tem problema, porque 19 é o que fica mais à esquerda aqui, tá? Sempre nesses gráficos aqui, porque eles comparam mês a mês de cada um desses 4 anos. Então, aqui, janeiro de 2019, por exemplo, janeiro de 2020, 2021 e 2022, certo? Então, a gente tem aqui uma sequência da esquerda para a direita, 2019, 20, 21 e 22, certo? Mas eu vou focar mais aqui nos meses de abril, que são os meses de referência aqui do fundo, tá? Lembrando que também aqui, quando a gente tem isso daqui, é porque eles estão considerando o Shopping Madureira, certo? Então, a gente vê que o mês de abril, lá em 2019, foi interessante com relação às vendas por metro quadrado, e agora, em abril de 2022, conseguiu chegar bem próximo aqui, mesmo não considerando Madureira, do mês de abril de 2019, as vendas por metro quadrado. Com relação às taxas de ocupação aqui, continuam relativamente altas, né? Mas teve uma queda aqui entre 2019, que estava em 98%, para 2022, que está em 96%. Bom, a inadimplência líquida aqui com relação ao aluguel faturado, então em abril a gente viu lá que em 2020 estava em 74%, agora caiu bastante aqui para 5%, que é um patamar bem próximo do que era lá em 2019. Aqui o NOI por metro quadrado no mês, tá? Então, novamente, em abril aqui estava em 74, já bateu aqui em 2022, foi para 76 e 88 se a gente for considerar uma Madureira Shopping. Bom, aqui a gente não tem um comparativo com 2019, mas, como a gente pode ver aqui, 2020 foi um ano terrível aqui para o crescimento de fluxo de veículos. 2021 tinha uma base de comparação bem pífia aqui, né, que foi 2020. Então, por isso esse crescimento tão grande aqui de 400%. E agora, em 2022, 70%. Então, de qualquer forma, é um crescimento interessante aqui no fluxo de veículos. E o crescimento aqui das vendas das mesmas lojas, tá? Então, vamos comparar abril aqui. Novamente, não temos o ano de 2019, 86% negativos aqui em 2020, 879% em 2021 e 76% agora em 2022. E aqui o aluguel das mesmas lojas, tá? Então, 64% negativos aqui em 2020, 17.207% em 2021 e 27% agora em 2022. Então, realmente a gente viu que 2020 foi um ano terrível para os shopping centers aqui, pelo menos desse portfólio do MALL11. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assine o canal para não perder os próximos vídeos. Eu preciso lembrar você aqui que todas as informações que eu passo para você estão no relatório gerencial desse fundo imobiliário. Então, se você quiser dar uma conferida lá no relatório, fique à vontade, certo? E eu também vou pedir para você compartilhar esse vídeo com quem possa ter interesse por esse tipo de assunto. E também vou deixar um botão nessa tela final aqui para você assistir o último vídeo que a gente publicou aqui no canal. Então é isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!